Direto da redação. Eu vou agora a Marataízes, eu tenho aí comigo o Fernando Guimarães, colega, companheirão, tá lá em Marataízes, no sul do Espírito Santo, e tem um áudio do Fernando aí, não tem? Põe o áudio dele aí, por favor. Meu nobre amigo e colega Roberto Barbosa e o Fabrício, para ser bem objetivo, gostaria, Roberto, de você, numa explicação jornalística, a essa situação de presidente Kennedy Dorley endoidou de vez, ele quer fazer uma LDO por decreto, e principalmente a questão de Piúma, essa coisa chata, horrorosa, feia, que o Paulo Collor, como presidente do Sim Expandido Sul, que compõe 8 municípios, certo? Fez uma licitação totalmente irregular, peitou todo mundo, peitou o Tribunal de Justiça, peitou o Judiciário, Ministério Público, peitou o diabo e está dando prosseguimento. Essa análise sua com relação a Piúma não é só o Sim Expandido Sul, mas o caso específico é esse. Como é que se age e não se importa com a situação? Até quem diga, lá no município, que o prefeito Paulo Collor pode estar preparando a sua mudança para os Estados Unidos. Achei estranho isso tudo, ele não vai fugir, não tem nada de fugir, esse princípio dele eu conheço, mas essa questão do Sim Expandido Sul já está por tempo e tem prejudicado, porque de uma hora para outra todos os 8 municípios podem ficar sem ambulância. E aí, cadê a responsabilidade de Rio Novo do Sul, de Iconha, de Presidente Kennedy, de Marataízes, de Itapemirim, de Guarapari? Falou, meu amigo? Um bom dia para você e graças a Deus tudo caminha bem nas nossas vidas. Com saúde podemos trabalhar. Obrigado a Deus. Um beijo para você aí. Um abraço. Valeu, querido. Fernando, vamos por parte aqui então, vamos esquadrinhar esse paciente, que são 2 pacientes, mas vamos aqui por parte, igual o Jack, o estripador, né, para o pessoal entender certinho. Vamos primeiro aqui, você fala de Piúma. Piúma é o caso do Paulo Collor, ele é prefeito, ele é presidente de um consórcio, que é o Sim Expandido Sul, é o Sim Sul. Esse Sim Sul é um consórcio que integra vários municípios, não apenas Piúma. Então, há um rodízio ali de presidente. Cada período ali, um prefeito que integra esse consórcio, ele é presidente. Neste momento, o presidente é o Paulo Collor. E ele fez essa licitação para contratação de ambulâncias, que é uma licitação milionária, acho que é acima de 8 milhões. Ele fez por meio do consórcio. Então, ele faz desse modelo de licitação, o município que integra o consórcio pode aderir à licitação ou não. E o que o Paulo Collor ele faz então? Ele licita pelo consórcio, aí tem um pregoeiro, tem tudo. E o que ele fez aí, o que você se reporta aí, foi a escolha de uma empresa nessa licitação, que não foi o Paulo Collor, mas foi o pregoeiro que responde por isso. Ele tem que explicar como é que ele fez isso, essa mágica. Algumas empresas estavam concorrendo e a empresa vencedora ela cobrou o preço mais caro. Ela não tinha certificação de vigilância sanitária do Estado. E o Paulo Collor, no município de Piúma, o Paulo Collor ele faz o seguinte, ele como prefeito, ele toca para frente, que o pregoeiro fez, como presidente do consórcio. Quando ele toca isso para frente, a empresa cobrou mais caro. A empresa não tinha certificação. O que explica você, então, optar por essa empresa? Então, isso foi judicializado. Isso foi denunciado ao Tribunal de Contas, foi denunciado ao Judiciário. A Justiça, em uma das decisões, mandou ali paralisar isso, pediu explicações, pediu ali que o serviço não descontinuasse, porque é um serviço de ambulâncias. Mas o Paulo Collor, ele peita o judiciário, ele vai tocando isso para frente, porque ele está no Espírito Santo. Se ele estivesse em alguma outra região do país, ele sairia debaixo de vara. Porque justiça tem que ser isso. Eu estou usando aqui uma frase do Humberto, do ex-ministro Humberto de Mello, Celso de Mello, perdão, uma certa vez, numa audiência no Supremo Tribunal Federal, nesses casos de desobediência. Tem que sair, tem que ser levado debaixo de vara. Porque decisão judicial cumpra-se.
Não tem esse negócio de desobedecer decisão judicial. Prefeito que peita judiciário, que peita decisão judicial, que desrespeita decisão judicial, seja quem quer que seja prefeito, seja cidadão comum, e é tolerado, ele entorta a boca. É igual o hábito do cachimbo, fica de boca torta. Então ele vicia, ele vai fazer sempre a mesma coisa, ele vai esticando a corda. Eu acho que o judiciário no Espírito Santo tem que dar um basta, aí no sul do Espírito Santo especialmente, tem que mostrar que o judiciário aí não é apêndice, que o judiciário não é puxadinho de prefeitura. Então o magistrado que deu essas decisões contrárias está sendo desobedecido, fatalmente em algum momento ele vai falar o seguinte: ô Paulo Cola, ainda tem juízes no sul do Espírito Santo. Está passando da hora disso acontecer. Isso é um caso. Vamos agora ao Espírito Santo, o senhor Dorley Fontão, que também está de boca torta, porque está fumando cachimbo, e o cachimbo dele é tão viciante que ele entortou a boca. Além de falar coisa com coisa, agora ele quer fazer realmente uma LDO, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, por decreto praticamente, porque ele não quer audiência pública. E ele não vai fazer por decreto porque, na verdade, ele tem a subserviência de alguns vereadores aí. Ele tem alguns serviçais na Câmara de Vereadores. Tem vereador em Presidente Kennedy que não exerce mandato. Eles são, na verdade, garçons, serviçais do Dorley Fontão. E o que tentou se fazer aí o Dorley por meio de 2 vereadores foi passar na Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, um projeto de lei para aprovar a LDO sem fazer audiência pública, com participação do povo, participação popular, da sociedade civil organizada, como exige a legislação ancorada na Constituição Federal, para passar assim do jeito, abrir a porteira para passar uma boiada. Mas é o que eu tenho notícia aqui, a Câmara de Vereadores, aí, por meio do presidente Júnior Glomogol, interceptou isso, por meio de decreto, convocou, aí, por meio de um expediente interno, convocou uma audiência pública. Isso vai ser realizado. Aí tem uma vereadora que me parece, em véspera de feriado, tentou remendar o negócio, é a dona Fabíola, né? A dona Fabíola, ela foi aí e tentou remendar o negócio aí para chamar uma audiência pública em véspera de feriado, para se realizar uma confusão bem característica do que é presidente Kennedy atualmente. O que tem acontecido regularmente em presidente Kennedy, o Fernando, é a impunidade. E com base na impunidade, as pessoas elas fazem tudo. Elas fazem o que elas querem. E o que o Dorney está fazendo aí esse tempo todo é sapateando sobre o judiciário, sobre o Ministério Público de forma impune, não acreditando. Mas eu creio que presidente Kennedy, essa situação toda, essa roseira, ela vai balançar. E Dorney vai arrastar tanto ele quanto esses cúmplices dele com ele. Vai muita gente no roldão, no vendaval, Dorney poderá ser tragado a qualquer momento. Algo me diz que tem coisa assim muito relevante para acontecer, surpreendentemente, em presidente Kennedy. Ninguém pode precisar o dia, nem a hora, mas é algo que está por vir, algo que está por acontecer. Não vai sobrar uma patroa para cavalgada, não vai salvar um cavaleiro para cavalgada. Vai bater muita gente em retirada. Muita gente fugindo pelas Terezas e outros sendo devidamente conduzidos naquele Uber cor preta e letras prateadas. Isso é uma questão de tempo, pelo que vejo, pelo que estou pressentindo. Isso é um pressentimento. Não é ainda uma profecia, é um pressentimento que pode transformar-se em profecia ou não, não é? Mas, Dorley, você pode ficar sossegado aí, ô Fernando, Dorley Fontão. Dorley, sua hora vai chegar. Isso é uma questão de tempo. Sua hora vai chegar. Não apenas a sua hora, de mais gente. Tem mais gente nesse roldão. O que tem acontecido em presidente Kennedy nas últimas décadas, em termos de recursos de royalties, em termos de dinheiro, se você contabilizar o que a cidade arrecadou até hoje, em termos de royalties de petróleo, participação especial, e se você for contabilizar qual foi a reversão que isso deu para o morador de Kennedy, quem mora em presidente Kennedy, você vai ficar estupefato.
Porque você vai chegar na Presidente Kennedy de hoje, você vai encontrar pacientes sem fraldas geriátricas. Você vai encontrar pacientes sem medicamentos. Você vai encontrar pacientes sem ambulância para transporte. Você vai encontrar nas escolas um gasto tremendo com material didático e as crianças não utilizam esse material didático, um uniforme. Então é uma situação, e com verbas federais, são verbas de saúde, são repasses para a educação, são verbas federais, e não há fiscalização, porque você tem um legislativo, com todo respeito aos vereadores que fiscalizam, aos vereadores que exercem a função, que exercem o mandato, mas você tem vereadores que são verdadeiros, vou repetir aqui, serviçais do Dorley Fontão. Eu diria que não são vereadores, são bufões. Você sabe o que é um bufão, Fernando? O bufão era um antigo personagem da corte, e havia os bufões contratados, eram bem remunerados, sabia, os bufões? E a especialidade dos bufões era peidar. Você sabia disso? Tinha orquestra de peidos de bufões. Então tinha bufão, por exemplo, que ele peidava, fazia uma orquestra com peido durante meia hora. Ele peidava durante meia hora e era bem remunerado. Então esse era o papel do bufão. E tem vereador aí que nem para bufão serve. Porque se peidar vai exalar mau cheiro. Tá explicado.